O investimento no esporte aqui no Brasil é muito pouco debatido, por conta disso, muito precário. A gente não tem um ensino de educação física de qualidade nas escolas e sequer é levado a sério. A matéria de educação física nas escolas nunca foi levada a sério aqui nesse país, nunca foi. Na época em que eu estudei, por exemplo, os professores eram mal preparados. A gente ia para a quadra de futsal jogar de calça jeans, tá? É isso mesmo, eu não estou brincando com vocês não. A gente ia jogar de calça jeans. Eu estou falando aqui do ensino público, tá? Você, às vezes, que está aqui assistindo esse vídeo, pode ser uma pessoa que tem condição de estudar numa escola melhor, numa escola particular. Beleza, sua realidade é uma, a minha era outra, a da maioria das pessoas é outra completamente diferente. Estou falando aqui do ensino público. Se bem que no ensino particular também, pelo menos nas escolas que eu tive a oportunidade de passar, estudei poucas vezes da minha vida no ensino particular, a educação física era meio que descartável. Era tipo uma diversãozinha, tipo um recreio, vai brincar lá. A experiência maior que eu tive, como foi na escola pública, é disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vídeo esse que eu tenho certeza que não vai ter visibilidade nenhuma, porque as pessoas procuram por treta, procuram por brincadeira, não procuram por coisa importante. Mas eu não me importo com isso, eu tenho que fazer a minha parte. Eu estou me formando como educador físico, eu estou fazendo licenciatura em educação física, esse é meu último ano, faltam 2 semestres para formar, e quero fazer a minha parte, a minha contribuição. Se o governo não investe como deveria na educação física no país, eu como educador físico, você aí do outro lado que é um educador físico, vamos tentar fazer nossa parte, vamos nos unir. Vou dar vários exemplos para vocês aqui de como a educação física é sucateada no nosso país e de como nós, professores e futuros professores de educação física, poderíamos ajudar quanto a isso. Olha só um exemplo que eu vivi na minha época de escola. O nosso espaço de aula prática da educação física era uma quadra de futsal. E olha como era essa quadra de futsal. Era simplesmente um espaço de cimento, para começo de conversa, um piso muito perigoso, que se você caísse, você ia se ralar todo, ia se machucar todo. Completamente rachado, quebrado, que fazia crescer mato no meio da quadra de futsal. Isso mesmo, podem acreditar. Além disso, meus amigos, não tinha trave, eu tô falando sério, não tinha trave na quadra de futsal. A gente adaptava com pedras para fazer as traves ali. E quando você pensa que não tem como ficar pior, tem sim como ficar pior. A gente jogava de calça jeans, eu não tô brincando com vocês, isso não é uma piada, isso não é um vídeo de comédia não. A gente jogava de calça jeans, não tinha uniforme para praticar o futsal. E quem não queria jogar, simplesmente ficava sentado na arquibancada, ó, professor pouco se lixando, no final das contas dava 10 em todo mundo passava de ano. E por que assim? Porque a educação física não é importante, então tanto faz, não precisa dar nota com rigorosidade, vai de qualquer jeito. Fora que eram só 2 aulas de educação física por semana, 2. E aí o que é que você faz com isso? Você acaba formando futuro sedentário, futuro doente. O governo pode não investir como deveria na educação física, o governo está errado, para mim é o maior culpado pela educação física no Brasil, pelo esporte no Brasil, ser sucateado como é. Ok, só que o professor que dá nota 10 e que passa aluno de ano sem fazer nada, nenhuma atividade física, sem ter um laudo médico comprovando que ele não pode fazer atividade física, o professor que faz isso, ele contribui e muito para o esporte no país ser do jeito que é. Ah, mas o Brasil é o melhor futebol do mundo, pentacampeão, blá blá blá. Olha só, o Brasil foi o melhor futebol do mundo, não é mais. E em segundo lugar, não romantizem a falta de organização. Não me venham com essa de que fulano saiu da periferia e teve que jogar futebol na rua com latinha, aí chegou no futebol profissional, ganhou Copa do Mundo, ganhou isso, ganhou aquilo. Não romantizem isso daí. O brasileiro, ele tem a mania de romantizar a miséria. Tem mania de achar bonito que o fulano saiu de lá de baixo e conseguiu ser um jogador de futebol, um lutador de MMA, um lutador de boxe, jogador de vôlei, de tênis, quando na verdade isso é um baita de um problema que vive o nosso país. O problema é esse que o governo deveria tentar resolver e não resolve. Nós, professores, nós, educadores físicos, nós temos que fazer por onde? Porque quando a gente chega na sala de aula e dá uma aula de educação física de qualquer jeito, passa aluno de ano dando nota para aluno que não faz atividade, nós somos culpados também. Nós temos que ser os primeiros a dar exemplo, para ter moral para reclamar. Quem imagina que eu sou um desses professores que faz esse tipo de coisa, descaso com a educação física. Que moral eu tenho para ir reclamar de um político que não está tendo investimento, que não vê uma bola, que não vê um tatame, ou que não vê uniformes de treino para os alunos, que não tem material de musculação? Que moral eu tenho para reclamar disso aí?
Eu venho aqui me comprometer a no futuro ser o professor de educação física mais rígido possível. Aluno meu não vai passar de ano se não fizer atividade física do jeitinho que tem que ser feito. A não ser, é óbvio que ele tem um laudo médico comprovando que não pode fazer atividade. Óbvio que eu não vou obrigar uma pessoa que tem algum tipo de problema a fazer atividade física. É claro que eu não vou fazer isso. Mas você que tem saúde, você que está apto a participar, se for meu aluno no futuro, já vai sabendo. Não vai ganhar um décimo comigo sem participar da aula como tem que ser. Outra coisa que eu me comprometo a fazer aqui. Na minha época, faltava muito bola. Às vezes a gente não tinha aula prática de educação física porque não tinha uma bola de futebol. E se não tinha uma bola de futebol, que é a maior tradição que se trata de esporte aqui no Brasil, muito menos vai ter um tatame, muito menos ia ter um berimbau para fazer uma roda de capoeira. Não ia ter nada, né? Às vezes não tinha nada, simplesmente não tinha nada. E ficava por isso mesmo, a gente não tinha aula de educação física prática e pronto. E o que eu me comprometo a fazer é o seguinte: se eu der aula em uma escola, seja pública, seja particular, em que falte material, eu não garanto que eu vou dar toda a estrutura do mundo, mas eu vou no mínimo comprar uma bola de futebol para os meus alunos. É o mínimo que eu como professor, como educador físico, tenho que fazer pelos meus alunos. Comprar uma bola de futebol não vai fazer eu passar fome, comprar o berimbau ali para fazer uma rodinha de capoeira não vai fazer eu ficar em situação ruim financeiramente. Eu sei que professor não ganha aquilo que deveria ganhar muito mais. Eu sei disso, mas é um salário suficiente para pelo menos fazer a nossa parte. Ah, mas você vai estar sendo besta, comprando a bola que deveria ser investimento do governo em caso de escola pública, ou uma bola que deveria ser investimento da escola em caso de escola particular. Eu sei disso, mas eu quero fazer a minha parte. Chega do Brasil ter educação física sucateada como tá. Se os políticos não fazem por onde, vamos nós, professores, nós, educadores físicos, fazer a nossa parte. Imagina que todo professor de educação física comprasse uma bola, ou duas bolas que sejam, um berimbau, um tatame, alguma coisa, o som para praticar dança, qualquer coisa para praticar educação física. Se cada um de nós nos comprometemos a fazer isso aí, isso vai tirar pouco do nosso salário. Vai tirar pouco do nosso salário, mas vai ajudar muita criança, muito adolescente a chegar lá na frente e não ser um sedentário. A quem sabe vencer na vida como um esportista profissional. Eu, por exemplo, sou amante do futebol e também sou amante do MMA. Muitas vezes que tem confronto de brasileiro contra americano, para dar um exemplo aqui para vocês, no MMA, é sempre assim, o americano é ou o América, o S na faculdade, aprendeu o S na escola, colegial, tal. E o brasileiro, a história do brasileiro sempre é essa, saiu da periferia, saiu da pobreza, o cara morava na rua, era mendigo, o professor de academia viu aquela situação, colocou para morar na academia, deu de tudo, aí o cara superou na vida, foi lá e conseguiu se tornar lutador. É uma história bonita? É óbvio que é uma história bonita. Você sair do fundo do poço para conseguir alcançar o topo da área que você se propõe a trabalhar, é uma história maravilhosa, é uma história linda, é muito motivacional, mas a gente não pode ficar romantizando isso aí. Por que que os caras lá, eles podem aprender na faculdade, na escola, e a gente tem que aprender na rua, saindo da miséria? Por que que com a gente tem que ser assim? Aí o povo acha bonitinho, fica romantizando. Mas não é assim que tem que ser, galera. O cara tem que chegar numa luta de MMA com background ali de que aprendeu na escola, de que aprendeu na faculdade e de lá saiu já como lutador. Nos Estados Unidos você ganha bolsa de estudo se você for bom em algum esporte. Vamos supor que você é muito bom em futebol, que é a nossa tradição aqui. Na situação atual do país, você tem que escolher ou você estuda ou você tenta se tornar um jogador de futebol. Se tornar um jogador de futebol é muito difícil. Mesmo que você tenha muito talento, é muito difícil. Porque tem que ter a questão de empresário, de olheiro, tem que ter contatinhos. É muita coisa envolvida. Mas aí você tem que pensar, pô, vou no meu sonho de ser jogador de futebol ou eu vou estudar? Tem que escolher uma das duas. E se não der certo eu ser jogador, eu vou estar perdendo bons anos da minha vida que eu poderia ter me formado em alguma coisa e estar trabalhando. Você vê como é difícil aqui a escolha de um brasileiro. Estou falando de um brasileiro médio, eu não estou falando de gente rica, de gente que tem condição. É claro que o cara que nasce em berço de ouro, ele pode fazer o que ele quiser, que tanto faz. Eu estou falando de pessoas normais, como eu, como você. Imagina que aqui fosse como nos Estados Unidos, que a pessoa ganhasse uma bolsa de estudo na faculdade por saber jogar um futebol. Que as competições de futebol na faculdade fossem bem importantes. E que dali o cara já poderia partir para um time profissional de futebol. Ou seja, 2 coelhos na cajadada só. Você estuda ao mesmo tempo em que você está se formando também em um jogador de futebol. Caso não dê certo a ser empreitada como jogador de futebol, você já se formou aqui em um curso. Você tem uma segunda opção. Olha como isso adianta demais. E é uma coisa tão simples de se fazer. Por que que os governantes do nosso país nunca fizeram isso?
Eu não venho aqui com essa palhaçada de ficar criticando só o governo atual, não. Nenhum governo nunca fez isso. Nenhum. A gente tem que cobrar. Temos que fazer a nossa parte, como eu falei, como professor. Temos que honrar a nossa profissão. O vídeo de hoje era um desabafo em relação à situação do esporte no nosso país, que é muito romantizado, muito bonitinho. Nossa, o José Aldo saiu da miséria e se tornou campeão do povo. Nossa, o Ronaldo Fenômeno saiu da favela, o Adriano Imperador, e conseguiu se tornar grande jogador de futebol. É muito bonita a história, é muito bonita, mas não é assim que tem que ser, não é o certo. Então vamos parar um pouco de romantizar essas histórias. São histórias bonitas, são histórias motivacionais, mas por trás dela mora um país injusto, que não dá o devido valor ao esporte, esporte que salva vidas, tanto em relação à sua saúde, como profissionalmente falando. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente esse vídeo não vai chegar para muita gente, porque como eu falei, pouquíssimas pessoas procuram por coisas importantes como esse tema. Mas se esse vídeo atingir 20 pessoas que seja, eu já vou estar feliz pra caramba. Se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito e gostou. Deixa o like se gostou do conteúdo. Se faltou falar alguma coisa, deixa aí nos comentários. Aciona o sininho da notificação, compartilha o vídeo com a galera. Tamo junto e até mais.